Graça e paz, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Francisco Mesquita, eu sou pastor da comunidade cristã Dunamis, aqui no Guararapes. Querido, se prepara para ouvir algo da parte de Deus que vai mudar a tua vida. Hoje nós vamos estar falando um pouco sobre oração. É claro que o assunto oração é um assunto muito abrangente, muito longo. Nós não vamos estar falando tudo sobre oração, mas nós vamos entender um pouco mais o quanto é importante a oração na vida do cristão. Então abre teu coração, recebe essa palavra e tenha a sua vida transformada em nome de Jesus. Pai amado, nós nos curvamos diante de Ti, Pai, na Tua presença, Senhor. Pai amado, nós reconhecemos, Pai, que nós dependemos inteiramente de Ti. Aleluia. Nós dependemos inteiramente de Ti, Pai. O Senhor é o amado das nossas almas. O Senhor é aquele, Pai amado, que tem nos sustentado de forma sobrenatural. Senhor, é com temor e tremor que esta noite, Pai amado, eu me apresento aqui neste lugar como Teu porta-voz, Senhor. Pai amado, eu reconheço que sem o Senhor eu não posso fazer nada. Pai amado, que no abrir da minha boca, Pai, a Tua palavra flua de forma sobrenatural. Senhor, o Senhor conhece as nossas vidas muito melhor do que conhecemos, Pai. Pai amado, que venha, Pai amado, uma palavra do Teu coração, de encontro, Senhor, ao nosso coração, Pai. Pai amado, uma palavra que produza vida, Senhor. Uma palavra, Pai amado, que traga luz, Pai amado, naquelas áreas das nossas vidas que ainda se encontram em trevas, Pai. No nome de Jesus. Que traga, Pai amado, libertação, Senhor. Aonde há prisão, na autoridade do nome de Jesus. Nós paralisamos toda a ação das trevas, todo levante maligno aqui no nosso meio esta noite. Nós paralisamos agora na autoridade do nome de Jesus. Nós declaramos toda mente cativa à obediência de Cristo. Nós declaramos todo o coração como uma terra fértil, como uma terra que já está pronta, já foi preparada, está pronta para receber a semente santa e incorruptível, que é a Tua palavra, Pai. Senhor, nos instrui essa noite, nos ensina esta noite, Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Você veio esta noite, muito obrigado, Nando. Eu sei que você veio esta noite, querido, com o coração aberto, pronto para receber mais de Deus. E eu quero te dizer que o Senhor, Ele é aquele que sempre supera as nossas expectativas. Amém? Eu sei que muitas vezes nós nos aproximamos com expectativa grande de Deus, mas o Senhor, Ele vai superar. Ele vai dar além. Ele vai além. Amém? Ele é aquele que faz infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que tem operado em nossas vidas. E hoje à noite eu gostaria de falar um pouco
sobre oração. Amém? Queridos, oração é um tema extremamente relevante no que diz respeito à vida cristã. Na verdade, é uma opinião pessoal minha e eu creio, eu vou falar como Paulo, que eu estou falando pelo Espírito de Deus, amém? Que não existe cristianismo, não existe vida cristã sem oração. Aleluia. Você não pode abrir a sua boca e dizer que é cristão se você não tem uma vida de oração. Se você não tem uma vida na presença de Deus, de intimidade, de busca. Eu considero os dois pilares da vida cristã, os dois principais pilares da vida cristã, é a oração e a palavra. Amém? Oração e palavra são os dois pilares da vida cristã. São os dois pilares da intimidade do homem com Deus. Aleluia. É um assunto que muitas vezes é desprezado pela igreja cristã. E pelo próprio cristão é negligenciado. Amém? E quando eu falo, queridos, do cristão, eu estou me incluindo também. Aleluia. Eu tenho procurado desenvolver uma vida de oração na presença de Deus, mas eu sei, isso eu estou falando da minha vida agora, que eu posso dar muito mais para o Senhor, que eu posso buscar muito mais o Senhor. Aleluia. E se nós não desenvolvermos esta vida de oração, nós vamos ter uma vida seca. Essa é a grande questão. Eu gostaria de ler um texto com você que está lá em Atos dos Apóstolos, no livro de Atos, no capítulo 17, que eu acho tremendo, e que fala do propósito da minha existência e da tua existência, o propósito da minha criação e da tua criação. Amém? Aleluia. Então eu gostaria que você confessasse comigo, diga assim: sem oração não há vida com Deus. Amém? Não tem como nós desenvolvermos uma vida de intimidade com Ele se nós não somos constantes na oração, se nós não estamos buscando com frequência a sua face, buscando com frequência a sua presença. Essa é a razão da minha existência e da tua existência, meu querido. Amém? Porque de fato, quando nós amamos alguém, nós desejamos a sua presença. Quando nós amamos alguém, nós gostamos e não abrimos mão de estar junto com aquela pessoa. Sim ou não? Estou falando a verdade ou estou inventando alguma coisa aqui esta noite, irmão? Aleluia. Nós não podemos abrir as nossas bocas e dizer que nós amamos o Senhor se nós não temos de fato dado um tempo de qualidade para Ele, se nós não temos buscado a sua presença, se nós não temos nos rendido diante dEle. Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, eu gostaria de ler com você a partir do verso 26. Esse texto aqui, querido, para que você compreenda o contexto, é uma pregação de Paulo na cidade de Atenas. Paulo, ele chegou, esse texto vocês conhecem, eu sei que vocês conhecem esse texto. Ele chegou e ele começou a falar a respeito de Jesus ali em Atenas, e alguns filósofos escutaram aquela nova doutrina, aquela nova pregação,
que até então não era conhecido para eles. E eles decidiram levar Paulo para um local chamado Areópago, para que Paulo ele falasse mais a respeito desta doutrina, daquilo que ele estava ensinando. E dentro desse contexto, aqui no verso 26, já Paulo falando, pregando a respeito de Jesus para aquele povo, ele fala algo tremendo aqui a partir do verso 16. Ele diz assim: de um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Aqui ele está falando a respeito da criação do homem. Ele diz que o Senhor, através de um único homem, ele fez toda a raça humana, para que eles ocupassem, habitassem toda a face da terra. E Paulo ele fala algo interessante dentro desse texto, que Deus ele fixou os tempos, e ele também estabeleceu o limite da habitação. Aleluia. Irmãos, eu gostaria que vocês prestassem atenção aqui, amém? Aleluia. Os limites da habitação. Deus ele trabalha com tempo e com modo. Amém? É isso que o texto está falando. Mas o texto ele não continua, ele não para por aí, e ele continua, Paulo ele continua falando algo interessante. No verso 27, ele diz, e ele nos mostra claramente o propósito da criação do homem. O homem ele foi criado para quê? O homem ele foi criado por quê? Qual o propósito da criação do homem? O que foi que Deus pensou, imaginou, e ele concebeu no seu coração quando ele decidiu criar a humanidade? Aleluia. Verso 27 ele diz: para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Aí no verso 28 ele diz: pois nele quem? Em Cristo, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito também, porque dele também somos o que, irmãos? Somos geração. Então nós vemos aqui que o Senhor, quando ele nos criou com um propósito. Qual o propósito da criação do homem? Deus, quando ele pensou e ele concebeu em seu coração de criar o homem, ele pensou em algo. O que foi que Deus pensou? Ele pensou em relacionamento. O homem foi criado por Deus para se relacionar com Deus. Paulo ele fala aqui de forma clara: Deus o criou para quê? Para que eles o buscassem. Eu costumo dizer que o cristianismo é a grande descoberta. É a grande descoberta. Amém? E mais na frente, no verso 28, ele fala algo tremendo. Ele diz que nele, em Deus, nós vivemos, nos movemos e existimos. Ele está falando, sabe de que? Ele está falando, querido, de filiação, origem. Ele está falando de potencial. E ele está falando de propósito. Nele nós vivemos. Mas na frente ele diz que nós somos o quê? Geração de Deus. Se eu entendo a minha origem, eu começo a entender quem eu sou. Você concorda comigo? Se a Bíblia está dizendo que eu e você, nós somos a geração de Deus, nós somos a filiação de Deus sobre a terra, nós fomos criados por Ele, isso quer dizer que eu tenho em mim uma parte dele, ou eu sou uma representação dele aqui na terra.
Ele é a minha fonte. Aleluia. Nele nós vivemos. Aí ele diz, nele, da mesma forma, nós nos movemos. Está falando de quê? Do meu potencial. Qual é a fonte do meu potencial? A fonte do meu potencial está nele. A fonte do meu potencial está em Deus. Nós somos pessoas, eu e você, limitadas. Naturalmente falando. Mas nele nós podemos viver o impossível. Eu acho muito interessante, Paulo ele falando aos romanos lá no capítulo 8, diz assim: porque nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito nos assiste em nossas fraquezas. Ele diz assim, o Espírito nos assiste em nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar como convém. Eu sei que o texto ele está falando especificamente essa afirmação sobre oração. E Paulo ele não está dizendo que eu e você nós não sabemos orar. Não é isso que ele está dizendo. O que Paulo ele está dizendo é o seguinte: em determinadas ocasiões eu e você nós não vamos saber como orar, mas o Espírito de Deus ele nos assiste. E essa palavra assistir no original é pegar junto conosco, é nos capacitar, nos equipar, nos empoderar para fazermos aquilo que não temos condição de fazer de forma natural. Paulo ele não está dizendo que eu e você nós não sabemos como orar. Paulo ele está dizendo que em determinadas situações, eu e você nós vamos nos deparar e não vamos saber como orar. Por exemplo, se eu for orar pelo meu irmão ali, que é da Nova Zelândia, ele, se ele não for específico no seu pedido de oração, eu vou ter que depender da pessoa do Espírito Santo de Deus para orar pela vida dele. Agora o Espírito ele vai me guiar como orar por ele. Ele pode chegar para mim e ser específico: eu quero que você ore por determinada coisa, e eu vou orar por aquilo. Mas ele pode simplesmente chegar para mim e dizer assim: pastor, você pode orar pela minha vida? Eu não conheço, eu não sei nada a respeito da vida dele, mas eu posso depender do Espírito Santo de Deus para orar por ele, porque o Espírito Santo de Deus conhece ele melhor do que ele mesmo se conhece. Aleluia. E é isso que Paulo está falando aqui. Mas amados, o interessante é que dentro desta afirmação de Paulo há um princípio. Qual é o princípio? Que o Espírito de Deus ele vai nos assistir. Aqui especificamente ele está falando de oração, mas tudo aquilo que nós intentarmos fazer para Deus, debaixo da direção de Deus para a nossa vida, dentro daquilo que Deus planejou e idealizou para mim e para você, o Espírito de Deus vai pegar junto conosco. E essa palavra pegar junto, o sentido literal dela, de acordo com o dicionário bíblico Strong, é você tentar levantar, por exemplo, eu tentar levantar uma caixa dessa daqui, e eu não consegui levantá-la só, e eu peço, por exemplo, a ajuda do Daniel, e eu disse assim: Daniel, me ajuda a levantar essa caixa, tirar daqui e levar para o palco, ou para o púlpito, ou para o altar, como você preferir. Eu pego de um lado, Daniel pega de outro lado da caixa, e a minha força combinada com a dele, nós levantamos a caixa e trazemos e levamos para o local designado que nós queremos levar.
Esse é o sentido da afirmação de Paulo, quando ele diz que o Espírito, ele me assiste, é que o Espírito, ele vai completar a força que eu necessito para fazer algo específico para Deus, em todas as áreas da minha vida. Pastor, por que você está falando isso? Porque eu estou falando de potencial. Porque eu estou falando da afirmação que Paulo fez pregando aos atenienses, que nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Ele é a minha fonte, Ele é meu Pai, eu sou a filiação dele sobre a terra. E tem uma afirmação que nós usamos muito aqui no Ocidente, né? E nós dizemos assim: tal pai, tal filho. Nós temos que parar e considerar, e muitas vezes nós consideramos que temos que olhar para o homem, e nós vemos de fato que o homem ele é um ser extraordinário. Um ser espetacular, sim ou não, irmãos? Por que o homem ele é um ser tão brilhante? Por que o homem ele é um ser tão criativo, tão extraordinário? Capaz de fazer grandes coisas, coisas assustadoras, por causa da fonte. Isso não é um mérito humano. Eu não estou trazendo esta noite aqui, queridos, uma mensagem humanista. Pelo contrário, eu estou trazendo para você uma mensagem cristocêntrica. Que o Senhor ele deve ser o centro da minha vida e da tua vida. Que o Senhor ele é a fonte que alimenta de forma perfeita todas as coisas. Ele é a fonte que alimenta de forma perfeita todas as coisas. Nele nós vivemos, nele nos movemos. Ele é o meu potencial e nele nós existimos. Fala de quê? De desígnio, de missão, de propósito. Aonde está o propósito da tua vida? O propósito da tua vida deve estar em Deus, querido. E o que é que isso tem a ver com oração? Diga tudo. Nós começamos no início do nosso culto falando que a vida cristã é a grande descoberta. É a grande descoberta. Porque quando aí nós começamos com essas afirmações de Paulo, nós começamos a entender por que é que nós temos que buscar a Deus. Por que nós temos que buscar a Deus? Porque nele nós vivemos, porque nele nós nos movemos, porque nele nós existimos. Meu amado, se nós não buscarmos a Deus, e quando eu falo de busca a Deus, eu estou falando de uma vida de relacionamento com Ele. Eu estou falando a respeito de uma vida de oração, a respeito de uma vida de rendição, em que você se volta para o Senhor, e de forma séria, você abre o seu coração para Ele, e fala as tuas fraquezas, as tuas dificuldades. Olha, amado, sabe com uma pessoa que você pode abrir e rasgar o seu coração totalmente é para o Senhor. Você pode se voltar para Ele sem reserva e falar das tuas fraquezas, das tuas dificuldades com Ele. Você não pode se envergonhar daquele que conhece todas as coisas. O Senhor Ele conhece tudo que existe no meu coração e no teu coração. O Senhor Ele pesa cada propósito que existe na minha vida e na tua vida. Cada propósito que existe no meu coração e no teu coração. Amém? Ele conhece a verdadeira motivação que existe em nossas vidas. Por que nós estamos fazendo determinadas coisas? Então, se existe alguém que eu não posso ter reserva, é com Deus. Para Ele eu posso abrir o meu coração e falar com Ele
todas as minhas fraquezas, eu vou simplesmente estar falando algo que ele já conhece, que ele já sabe. Então por que eu tenho que falar então, pastor, se ele já sabe, se ele já conhece? Porque um dos propósitos da oração é trazer uma consciência de dependência total na vida do homem em relação a Deus. Então a oração, ela não é uma bênção para Deus. Você sabia que Deus, ele não é abençoado com a tua oração? Deus, ele continua sendo Deus antes de você orar, ele continua sendo Deus no momento em que você está orando, e ele continua sendo Deus depois que você ora. Deus, ele não muda. Deus é Deus. Quem é que é abençoado com a minha oração? Eu mesmo. Outras pessoas são abençoadas com a minha oração. E por que eu tenho que orar? Eu tenho que orar porque foi a forma que Deus estabeleceu que ele operaria e agiria sobre a terra. Como é que Deus age sobre a terra? Deus, ele estabeleceu através da vida do homem. É um princípio da mordomia. Deus, ele confiou ao homem a terra. A Bíblia diz: os altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Deus deu aos filhos dos homens. Então, para que Deus venha fazer algo sobre a terra, para que Deus, ele venha se mover sobre a terra, para que Deus venha agir na minha vida, eu e você, nós temos que orar. Um cristão que não ora é um cristão que vai ter a sua vida fadada ao fracasso. O cristão que não ora, ele vai ter uma vida fracassada. Queridos, porque as coisas, elas fluem bem, elas operam de forma perfeita quando nós estamos no centro da vontade de Deus para as nossas vidas. E Deus, quando ele me criou e ele te criou, ele idealizou algo, ele planejou algo. Eu e você, nós não somos um acidente da natureza, nós não somos uma obra do acaso. Nós não estamos vivendo simplesmente para viver, nós não estamos aqui nesse planeta simplesmente para ser mais um, para ocupar o espaço que estava vazio. Não, quando Deus, ele pensou em mim, ele pensou em você, ele pensou em algo. Ele pensou em algo grande, a ser feito e desenvolvido por cada um de nós. E é a oração que vai me introduzir, é a oração que vai fazer com que eu mergulhe dentro desse algo que Deus planejou e criou para as nossas vidas. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Efésios, no capítulo 1. Vamos ler a partir do verso 15. Efésios 1, 15. Aleluia. Todos abriram? Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós. Amém? Olha só, ele diz: não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações.
Então esse texto aqui é um texto bastante conhecido, na verdade é uma oração de Paulo pela igreja de Éfeso. Agora, queridos, eu posso trazer esta oração, o princípio que há nessa oração para a minha vida e para a tua vida. Você pode trazer para a sua vida. E Paulo ele continua e ele diz assim, verso 17: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Qual era o propósito de Paulo com esta oração? Paulo, quantos creem que Paulo, ele pregava e ele ensinava aquilo que ele vivia? E quantos creem que Paulo, ele estava através das escrituras simplesmente manifestando algo que existia no coração do Pai? Amém? E aqui nós vemos Paulo ele fazendo esta oração, para quê? Para que aqueles irmãos, eles chegassem ao pleno conhecimento dele. Eu sempre falo, eu gosto muito dessa é a mesma afirmação. Nós vimos essa oração de Paulo pelos Efésios, é praticamente a mesma oração que ele faz pela igreja em Colossenses. Quando ele ora para que os irmãos chegassem ao pleno conhecimento de Deus, ele usa uma palavra, no original, no grego, que é a palavra epignosis. Gnosis é a palavra para conhecimento no grego. O conhecimento relativo, o conhecimento humano natural. Mas quando fala de epignosis, está falando de um conhecimento completo, que somente aquele que vê de forma perfeita todas as coisas tem. Está falando, sabe de quê? Do conhecimento de Deus. Eu vou te dar um exemplo. Você pode ir em vários médicos e pode ter, através dos sintomas que você apresentar para aqueles médicos, vários médicos ter, dentre aqueles diagnósticos, alguns diagnósticos diferentes. Sim ou não? Porque o médico ele vai interpretar aquilo que você falou para ele, o sintoma que você disse para ele, segundo o conhecimento que ele tem, nos vários anos que ele estudou, fez medicina, concluiu o seu curso, o período de residência, os vários congressos, seminários que ele participou, os vários anos práticos que ele tem como médico. Então ele vai interpretar segundo o conhecimento que ele tem. Mas o conhecimento que ele tem não é o conhecimento completo, não é o conhecimento exato, porque somente quem tem esse conhecimento completo e exato é Deus. Enquanto eu e você, nós conseguimos ver as coisas através de um espelho, de forma embaçada, Deus ele vê de forma clara. Enquanto eu e você, nós enxergamos fagulhas, pedaços que compõem um quadro, Deus, ele vê o quadro completo. Então o conhecimento humano, natural, é um conhecimento interpretativo. O conhecimento de Deus é um conhecimento exato, perfeito. Quando Deus ele fala algo, ele fala de algo que ele tem propriedade. E se você se encaixa e mergulha e entra dentro desse conhecimento, do conhecimento de Deus, você vai começar a ver as coisas de forma perfeita, como o próprio Deus vê. E amados, a oração de Paulo pelos Efésios é para que eles chegassem ao pleno conhecimento de Deus. Sim ou não? Vocês lembram que nós falamos lá em Atos no capítulo 17, no verso 27, que Paulo diz que nele nós vivemos, nos movemos e existimos, que dele nós também somos geração, nós somos a geração de Deus. Deus ele colocou o homem e ele estabeleceu
os tempos. Deus trabalha com tempo. E Ele estabeleceu também os limites da habitação de Deus. Ou seja, quando fala dos limites da habitação do homem, está falando do propósito de Deus para o homem. Eu vou te dar um exemplo aqui. Você lembra que quando Deus, Ele tirou o povo de Israel do Egito, da escravidão, Deus disse que ia levar o povo para a terra de Canaã, a terra que mana leite e mel. E Deus, Ele estabeleceu os limites da bênção do povo, os limites da terra. Ele descreve para Moisés, e depois Ele descreve para Josué, qual era o limite da habitação do povo dele. Ele disse: olha, a terra que eu dei para vocês, ela vai desde o rio Jordão até o marco tal, vai do marco tal ao marco tal. Então Deus, ele delimitou a terra. Ele disse: essa é a terra que eu tenho reservado para vocês. Vocês podem entrar, independente de qualquer coisa. Dentro desses limites, dentro desse espaço que eu delimitei para vocês, aonde vocês colocarem a planta dos pés de vocês, eu tenho dado por herança para vocês, porque esta é a porção de vocês. Nós vemos muitas vezes os cristãos, né? Vamos tomar posse aqui, porque onde eu colocar a planta do meu pé, Deus me deu, toma posse, varão, né? Os irmãos dizem, muitas vezes. Mas amados, existe um contexto. Você vê, por exemplo, o povo de Deus querendo tomar um monte lá, e Deus diz assim: olha, não, esse monte não, esse eu dei para os descendentes de Ló, não encosta a mão aí. Outro pedaço de terra lá, opa, esses aí não, esse daí eu dei para os descendentes de Ismael, não encosta a mão aí não. É sobre isso que nós estamos falando aqui. O benefício da oração é você compreender de forma clara, de forma completa, aquilo que Deus tem reservado para você. Por isso que eu estou dizendo o seguinte, querido: o beneficiado com a oração não é Deus. Alguns cristãos, eles usam até vingança gospel, né? Eu não vou mais orar não, porque Deus não me abençoou, Deus não me deu aquilo, Deus não me deu. Como se o fato dele parar de orar, ele estivesse ferindo Deus, ele estivesse machucando Deus. Meu querido, quando nós não oramos, o principal prejudicado, o único que vai ser prejudicado quando nós não oramos, somos nós mesmos. Somos nós mesmos. Uma vida de oração vai te introduzir em um estilo e num nível de vida que é profundo, que é uma vida no Espírito. Quando você ora, você vai ter mais consciência das coisas espirituais. E Paulo, ele nos ensina lá em Romanos 8, que quando nós nos inclinamos às coisas do Espírito, nós cogitamos segundo o Espírito. Quando nós nos inclinamos às coisas da carne ou à carne, nós cogitamos segundo a carne. Essa palavra cogitar é considerar como, é pensar como. Quando nós nos inclinamos às coisas do Espírito, nós começamos a pensar segundo o Espírito. Aleluia. Então Paulo, vou ler novamente 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Aí no verso 18 ele diz o seguinte: iluminados os olhos do vosso coração, para quê? Para saberdes qual é o que, irmãos? A esperança do seu chamamento. Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder? Então, nós vemos aqui Paulo ele orando pelos irmãos de Éfeso, para que os olhos espirituais deles fossem iluminados, para que espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus fosse dado a eles. Para quê? Para que eles compreendessem três coisas, que é o que eu e você nós temos que entender e compreender. Primeiro, qual é a esperança do nosso chamamento? Isso fala, sabe, a respeito de quê? De propósito,
de desígnio. Você lembra que Paulo disse: nele vivemos, nele nos movemos e nele o quê? Existimos. Nele nós existimos. Qual é a esperança do meu chamamento? Qual é a razão da minha existência? A razão da tua existência está nele. Tu tem que buscar nele. Como é que eu busco nele? Através de uma vida de oração. Não está escrito nas escrituras, não está na Bíblia que eu seria pastor. Não está na Bíblia que eu começaria um ministério aqui em Fortaleza. Não está na Bíblia que eu ensinaria, não está. Eu tive que descobrir, eu tive que me encaixar dentro do propósito de Deus, através de uma vida de intimidade, através de uma vida de busca, através de uma vida de oração. A oração me introduziu e me levou ao coração do Pai. A oração me conduziu ao coração do Pai. A oração fez com que eu entendesse qual era o propósito de Deus para a minha vida. Por isso que Paulo diz assim: olha, eu oro para que os olhos espirituais de vocês sejam iluminados, para que vocês compreendam qual é a esperança do seu chamamento. Pastor, eu sou chamado. Todos são chamados, todos. Eu não estou falando que Deus chamou todos vocês para fazerem parte dos 5 dons ministeriais, mas eu estou dizendo que todos vocês foram chamados por Deus para fazer algo, para alcançar algo, para se mover de forma específica, para ser um reflexo, uma manifestação de Deus sobre a terra. Aleluia. Qual é o teu chamado? Eu quero te deixar bem certo esta noite, querido, que você tem um chamado, que Deus ele te chamou para fazer algo, e você tem que buscar isso no coração do Pai, porque nele você se move, nele nós nos movemos, nele nos movemos. Cada um de nós tem uma função. Todos nós fomos, por intermédio de um só Espírito, batizados em seu corpo. Não é isso que fala lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, verso 12. Por um só Espírito, todos nós fomos batizados no corpo de Cristo. Todos nós fazemos parte do corpo de Cristo. Todos nós somos um membro deste corpo. Nós compomos o corpo. E cada um de nós tem uma função específica. Então, se o menorzinho dos membros sofre, todo o corpo sofre. Se o menorzinho dos membros é exaltado, todo o corpo se alegra. É algo sistêmico, querido. É algo que está interligado. Então Paulo ele orou para que esses irmãos eles compreendessem isso. Qual é a esperança do meu chamamento? Qual a riqueza da glória da minha herança nos santos? Pastor, existe uma herança? Sim. Cristo ele conquistou. A Bíblia fala que você é co-herdeiro juntamente com Cristo. Ele não somente conquistou para você, mas te fez participante de todas as coisas. Ele não somente conquistou para você, ele não somente venceu a morte, mas ele fez com que você, da mesma forma, no momento em que você se identificou com ele através do novo nascimento, você da mesma forma triunfasse sobre a morte. Ele não somente ressuscitou dentre os mortos, mas fez com que eu e você também da mesma forma ressuscitássemos. Ele não somente se assentou à direita de Deus Pai, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, mas da mesma forma, Ele fez que eu e você, juntamente com Ele, se assentássemos à direita de Deus Pai.
Ele não conquistou nada para ele. Tudo que ele conquistou foi para mim e para você. Ele simplesmente retornou para o lugar aonde ele sempre esteve, por toda a eternidade, na presença do Pai. Mas o diferencial é que desta vez, ele não retornou só, ele me levou e ele te levou também. Por isso que ele é o único digno, por isso que ele é o único mediador, por isso que ele é o único intercessor. Por mim e por você. Por isso que ele é o sumo sacerdote da minha e da tua salvação. Então, aquela posição à direita de Deus Pai é uma posição que ele sempre ocupou. Agora, novamente, ele se assentou lá, porque ele me introduziu e te introduziu. Ele nos introduziu em um lugar onde não tínhamos o direito de estar. Mas por causa de uma obra graciosa, por causa da graça de Deus, ele conquistou esta posição para mim e para você. Aonde é que você está? Nele. Nele quem? Em Cristo. Aonde é que ele está? À direita de Deus Pai. Aonde? À direita de Deus Pai. Em que local? Assentado acima de todo principado e potestade, todo poder e domínio. E quem é que está lá? Eu e você. Juntamente com ele. Nós estamos lá. Em que lugar? Aonde ele está? Exatamente, aquela posição é a minha posição. Ele é o memorial diante de Deus. Por isso que ele é o intercessor da minha vida e da tua vida. Deus, ele olha para o lado direito e quem é que está lá? Um homem. Um homem? Sim, o verbo que se fez carne. É um homem que está lá. Um homem, sim, de carne e osso. Com as mãos transpassadas, os pés transpassados, o lado aberto. Sem sangue, porque o sangue ele ofereceu, mas é um homem. Deus olha para o lado direito e ele diz: o homem novamente está na minha presença. Aleluia, irmão, dá vontade de pular. Aleluia. E a oração? A oração vai me empoderar e te empoderar. Sabe por quê? Porque nós vamos começar a compreender, nós vamos começar a entender. Nós vamos começar a entender o quê? Quem eu sou, o que eu tenho, o que eu posso. Eu vou começar a entender que nele eu vivo. Eu vou começar a entender que nele eu me movo. Eu vou começar a entender que nele eu existo. Eu vou começar a entender qual é o meu chamamento. Eu vou começar a entender qual é a minha herança. Eu vou começar a entender a última afirmação de Paulo: o supremo poder que habita em minha vida. Ele diz assim: iluminando os olhos do vosso coração, para que nós venhamos a entender qual a esperança do nosso chamamento, qual a riqueza da glória da nossa herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder que opera em nós. Em nós quem? Os que cremos. Aí ele continua, e ele falando desse poder, e descrevendo esse poder que está em nós, na vida daqueles que creem, que opera em nós os que creem, o qual exerceu ele em Cristo Jesus, esse poder, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, ele, Jesus. Aí assim, estabeleceu a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Ele é o cabeça, nós a igreja somos o seu corpo. Ele é aquele que completou todas as coisas, ele é aquele que encheu todas as coisas. A salvação é um mérito dele, a salvação ela deve ser dada, toda a honra e toda a glória deve ser direcionada a ele, mas nós como igreja somos o seu corpo. Ele completou e encheu todas as coisas, mas a igreja é a sua plenitude.
Querido, não tem como separar Cristo da igreja, não tem como separar a igreja de Cristo. Qual é o poder da cabeça? É o poder do corpo. Qual é o poder do corpo? É o poder da cabeça. O que é que a cabeça pode fazer? O que o corpo fizer. E o que é que o corpo pode fazer? O que a cabeça determinar. Está mesclado. Sabe aquela afirmação que nós falamos muitas vezes, né? Estamos juntos e misturados. É o que aconteceu no novo nascimento. Nós estamos juntos e misturados com Jesus. Nós estamos juntos e misturados com a pessoa do Espírito Santo. Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Ele encheu e completou todas as coisas, mas nós somos a sua plenitude. E que poder é esse? É o poder que humilhou o inferno. É o poder que fez com que Jesus ressuscitasse dentre os mortos. É o poder que o estabeleceu à direita de Deus Pai, acima de quê? De todo principado, potestade, poder e domínio. Esse é o poder. Que poder é esse? O supremo poder. O que é o supremo poder? O poder que está acima de todo poder. Aonde está esse poder? Na igreja. Aonde está esse poder? Na igreja. Aonde está esse poder? Na vida dos cristãos. Por que que os cristãos não têm usufruído desse poder? Porque não têm orado e porque não têm conhecido a Bíblia. Os dois fundamentos, os dois pilares da vida cristã, a palavra e a oração. Agora a palavra sem oração vai virar legalismo, vai virar regra, vai virar religião. Oração sem palavra vai ser desequilíbrio. Você não vai ter a capacidade de discernir, de julgar, porque é a palavra que te dá essa capacidade. O que é que nós temos que fazer? Palavra e oração. Cheios da palavra e orando muito. Queridos, a verdade é essa, temos que parar de dar desculpas para Deus. Que não temos tempo para orar. Claro que nós temos tempo para orar. Você está querendo enganar quem? Você não está conseguindo nem se enganar a si mesmo. Eu já dei essas desculpas para Deus. Todo mundo tem tempo. Nós achamos tempo para fazer aquilo que nós julgamos importante. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então qual é o propósito da oração? O propósito da oração é entendermos o coração do Pai. É criar em mim e em você uma consciência de dependência total nele. A oração vai nos introduzir, vai nos levar ao coração do Pai. Amém? Glória a Deus. Meus queridos, eu sei que vocês foram impactados por essa palavra. Como eu sempre tenho falado, muito melhor do que ouvir uma palavra dessa é você colocá-la em prática. Amém? Então a palavra de Deus, ela é um manual prático que o cristão ele tem que viver na íntegra, tem que praticar e viver de forma sobrenatural. Então vem nos fazer uma visita aqui, todos os domingos nós estamos aqui na Miguel Dias, na nossa comunidade no Guararapes. Nos acompanhe também nas nossas redes sociais e Deus vai te abençoar de forma sobrenatural.